Então, a gente pode começar, trazendo a nossa mente para casa, abrindo um pouco de espaço para a gente começar nossa prática. Então, a gente pode soltar os conteúdos comuns da mente. Abrir esse espaço interno, esse espaço sagrado de encontro da Sangha. A gente estudar o Dharma juntos. E quando a gente se solta um pouquinho dos conteúdos comuns, das ocupações da nossa mente, a gente pode imaginar ou a gente pode sentir a conexão com o Guru Rinpoche, como sendo a mesma natureza do Lama, a mesma natureza da nossa própria mente. A gente pode invocar a presença de Guru Rinpoche, pedir as bênçãos de Guru Rinpoche. Rum, na fronteira noroeste de Odiana, no coração de um lótus, está sentado aquele renomado como Padmasambhava, que alcançou o espantoso Supremo Siddhi e está cercado por uma hoste de muitas dakinis. Seguindo suas pegadas, dedico-me à prática. Por favor, aproxime-se e conceda suas bênçãos. Guru Pema Siddhi Rum. Rum Orgen Ugi no Jansam Pema Ge Sardam Polayam Senchogi Modrumye Pema June She Sudra Kordo Kandro Mampekor Keki Je Suda Druki Jinji Lapchir Shek Suso Guru Pema Siddhi Hum Hum Orgen Yugi no Jansang Pema Ge Sardom Polayan Senchogi Mudrumye Pema June She Sudra Kurdu Kandro Mampekor Keki Jesu Dadruki Jingilapchir Shiksuso Guru Pema Siddhi Hum. Então, ainda na presença de Guru Rinpoche, nós renovamos os nossos votos de refúgio, nosso voto de Bodhicitta. No Buda, no Dharma e na excelente Assembleia da Sangha, até que alcance a iluminação, neles eu tomo refúgio. Através da minha prática das 6 perfeições, possam todos os seres sencientes alcançar o estado búdico. Sanjay Chodam Sochi Chonamla Janchu Bardo Dagni Chapsuchi Dagi Jinso Jipe Sonanchi Drola Penti Sanjay Druparsho Sanjay Chodam Sochi Chonamla Janchu Bardo Dagni Chapsuchi Dagi Jinso Jipe Sonanchi Drola Penti Sanjay Druparsho. Agora a gente pode de novo seguir a leitura dos 8 versos.
procurando deixar o significado de cada um deles se aprofundar no nosso coração. Com a determinação de alcançar o bem supremo em benefício de todos os seres sencientes, mais preciosos do que uma joia mágica que realiza desejos, vou aprender a prezá-los e estimá-los no mais alto grau. Sempre que estiver na companhia de outras pessoas, vou aprender a pensar em minha pessoa como a mais insignificante dentre elas. E com todo respeito, considerá-las supremas do fundo do meu coração. Em todos os meus atos, vou aprender a examinar a minha mente. E sempre que surgir uma emoção negativa, pondo em risco a mim mesmo e aos outros, vou com firmeza enfrentá-la e evitá-la. Vou prezar os seres que têm natureza perversa e aqueles sobre os quais pesam fortes negatividades e sofrimentos, como se eu tivesse encontrado um tesouro precioso muito difícil de achar. Quando os outros, por inveja, maltratarem a minha pessoa, ou a insultarem e caluniarem, vou aprender a aceitar a derrota e a eles oferecer a vitória. Quando alguém a quem ajudei com grande esperança magoar ou ferir a minha pessoa, mesmo sem motivo, vou aprender a ver essa outra pessoa como um excelente guia espiritual. Em suma, vou aprender a oferecer a todos, sem exceção, toda a ajuda e felicidade, por meios diretos e indiretos, e a tomar sobre mim em sigilo todos os males e sofrimentos daqueles que foram minhas mães. Vou aprender a manter estas práticas isentas das máculas das 8 preocupações mundanas. E ao compreender todos os fenômenos como ilusórios, serei libertado da escravidão do apego. Muito bem. A gente está no verso 5, né? Eu estava agora lendo aqui, pensando, né, que cada um desses versos, eles parecem até ser um antídoto, né, contra talvez um veneno ou mais, não sei bem. Ainda não sei bem, mas acho que esse verso é um verso, né, de abertura, assim. Mas aí se a gente for ver, ó, o segundo verso. Parece um antídoto pro orgulho, não parece? Sempre que eu estiver na companhia dos outros, eu vou me colocar, né, numa posição mais menos elevada, assim, né? Mais, mais desimportante, como dizia o Cazuza. Daí todas as emoções negativas, assim, parece que o Dalai Lama sempre fala de raiva nesses casos aqui, né? O quarto, que foi o que a gente viu semana passada, tem uma leitura que é a aversão, né? Assim, é um antídoto contra a aversão, né? Se a gente lembrar que o Dalai Lama diz que não é natureza perversa, mas é um aspecto aversivo, assim, né? Aspecto desagradável, né? Então, como se fosse um antídoto para a aversão.
E esse quinto que a gente vai ver hoje, inveja, né? Quando os outros, por inveja, maltratarem minha pessoa, insultarem, caluniarem, inveja não, desculpa, é orgulho também, né? Quer dizer, quando a gente acha que o outro tá com inveja da gente, a gente já tem alguma coisa já aí, né, de orgulho, né? Inveja do quê, né? E daí, esse é o verso que a gente vai falar hoje. Mas aí o sétimo, desculpa, o sexto, orgulho de novo, parece. Para mim, muitos deles têm a ver com orgulho, porque quando a gente ajuda alguém, a gente pode achar que o outro deve alguma coisa pra gente, né? Que a gente está numa posição superior que não deveria ser atacada, né? E o sétimo acho que todas as coisas juntas aí, porque é a própria prática do Tonglen, né? E o oitavo, um antídoto contra a ignorância básica, né? Mas não sei, é só uma ideia minha aqui que eu fui vendo. Parece que o orgulho é uma coisa importante aqui para a gente lidar, né? O que vocês acham? O quarto. Agora o quinto verso. Roberto, segue abaixo um texto sobre renascimento no budismo que eu achei muito interessante. Esse texto abaixo ajuda um pouco na reflexão sobre uma questão que sempre me intrigou. Como compatibilizar não dualidade com individualidade. Tá bom, obrigada. Eu achei bem interessante, pode ser que alguém goste, quem sabe. É Alexander Berzin, sabe quem é? Berzin, sim, com certeza. Berzin, Ele é é o autor. um grande professor. Eu achei muito Vou bom. copiar De aqui no... repente, Não, todo esse site é maravilhoso. É uma boa referência. Deixa eu já colocar aqui no... Todo o site do Study Buddhism, além de ter muita coisa traduzida para o português, né? Não tudo, mas muita coisa. É já pode super... botar um ponto .pt que já aparece em português. E a tradução achei de boa qualidade, pelo menos É, nesse super boa. texto. Não, super boa. Muito boa. Tem uma amiga minha que é tradutora lá. A Rosa Frazão. Então, quando os outros por inveja maltratarem a minha pessoa ou a insultarem, caluniarem, vou aprender a aceitar a derrota e a eles oferecer a vitória. Se tem algum verso que é contra o senso comum, é esse, né? Me first, é contra o me first sempre, né? Fala, Darcy. Apesar, eu acho, não sei se está... Eu acho esse verso, não sei, você sabe por quê? Eu vou aprender a aceitar a derrota e oferecer a vitória. Isso quer dizer que eu devo estar em conflito com alguém. Então, pressupõe que haja um conflito. É. E se há um conflito, veja que o outro maltratar a minha pessoa, insultar e caluniar, eu não consigo compreender que esse verso seja algo que libertador. Parece que eu continuo preso. Eu sei que você vai falar, mas vem os outros. Tá bom, mas esse eu ainda fico preso no individualismo, num separativismo e uma atitude mental bélica ou belicosa. E meio assim, eu acho meio presunçoso aceitar a derrota, entendeu? Entendi, mas se Eu você sinto bem. você já se sentiu numa situação de conflito em que você se sente maltratado, que você Já, não quer se render, não quer já, entregar. já. Então, esses versos eu vejo, Darcy, que eles partem um pouco de onde a gente está, sabe? Não, mais ou menos, Jane, porque em alguns conflitos, se eu tenho um mínimo de lucidez, eu não posso entregar a vitória, não. Eu tenho que ir até o fim para banir aquela atitude, e não a pessoa, do caminho, porque, de repente, eu estou num conflito onde uma pessoa está fazendo um grande mal para mim ou para todo mundo, e, de repente, eu tenho que fazer alguma coisa contra o ato Uhum. e não contra a pessoa. Então, eu vou partir para cima.
Então, mas Eu até não que sei, ponto, esse né? verso, Até ele que ponto? Não, pois é, eu não vou entregar a vitória para o Bolsonaro, desculpa, mas não vou entregar. Desculpa, mas já entregou, né? Faz tempo que nós entregamos. O Brasil Eu inteiro não entreguei, entregou. não. Votando ou não, né? O Brasil inteiro entregou. Mas não vamos entrar nessa discussão política de novo, né, pela milésima vez. Mas bom, mas vamos continuar a discussão. Eu também acho esse verso um dos mais difíceis, assim. Eu acho ele um dos mais difíceis. Mas fala, Aninha, ou Paulo, não sei. Aí, Eu concordo com o Darcy no ponto, assim, eu posso falar por mim e ainda só a audiência judicial vai ser agora, 4 anos depois do acontecido, né? Então, houve, por uma condição política, né? Pegaram, que gostam de pegar médico, né? Não sei por quê. Pegaram uma leva, assim, de médicos, uns 20, numa situação totalmente absurda, que, assim, mentirosa, caótica, sabe, de um nível de hipocrisia, de tudo de ruim que você pode imaginar que uma pessoa pudesse construir. Isso em 4 paredes, um grupo político, porque eles queriam eleger outro político, entendeu? E para não considerar perseguição política, não, então vamos fazer sacanear todo mundo. Eu entrei numa crise depressiva, assim, eu fui para o fundo do poço. Olha, quase fui internada, sabe? Porque é orgulho, é inveja, ou sei lá o quê, mas assim, depois que eu comecei, vários médicos entraram, um entrou infarto, o outro, uma está com câncer, outra morreu de Covid. Quer dizer, você não tem o direito de você chegar e simplesmente, vamos deixar tudo que, sabe? E não fazer nada. Quando eu comecei a me recuperar, eu botei mesmo no criminal, que também não adianta nada, a gente paga um monte de coisa, eles empacotam tudo para debaixo dos panos, é promotor, delegado, todo mundo, mas a gente tem que evitar que essas pessoas achem que vale a pena o mal, sabe? O ruim, o mal como é que se chama? O crime compensa. Não, não se pode deixar de dizer que o crime compensa. Eu acho que isso está errado. Não sei, eu acho assim, não é isso que está esquisito. escrito no verso, né? Não é isso que está escrito, né? Primeiro, assim, ó, vamos pensar. Aqui, este verso especificamente está tratando do tema da inveja, né? Quando a gente é maltratado por inveja. Então, Não sei se é maltratado. esse caso você acha que foi assim? Só Não para a sei gente se por delimitar um inveja, mas pouco. houve calúnia, Aham. houve. Como é que era a outra palavra que ele falou? Calúnia. Maltratar ou ferir a minha pessoa. Não, É, caluniar, insultar e caluniar. isso. Confundo o 6 com Foi o um 7. festival de insulto e calúnia, com consequências drásticas, até para filho, de chamarem a filha de autista ladrão. Então, é um caminho de deterioração que eu não Uhum. sei, eu acho que tem que se fazer, não contra a pessoa, mas infelizmente vai ser contra a pessoa, porque aquelas pessoas fizeram um mal absurdo, então, não Eu sei, acho assim, ó, eu acho que o nosso desafio aqui sempre né? É como que a gente pode fazer as coisas com mais sabedoria, né? Uma sim, coisa é partir para porrada, né? E entrar na briga, assim. Outra coisa é, sei lá, fazer com com mais sabedoria. Eu entendo, são situações muito difíceis, né? Vocês viram, a gente mal começou a ler, já causou, né? O verso já causou. É o mais difícil mesmo. Mas vamos dar uma chance, né, para os professores aqui Eu explicarem esse arriscaria verso. colocar Hã? eu arriscaria colocar nessas nossas ponderações o motivo que está por trás da minha reação ou É, da minha não isso, reação. isso, exatamente. Então, Como é que a gente pode não jogar é mais difícil. luz, né, nessas coisas todas? Não é difícil, por exemplo, eu deixar de lado esses grandes males aí que o Darcy mencionou e tal, mas olhar para alguma coisa pequena, sei lá, no trânsito, alguém fala uma bobagem, eu Uhum. posso simplesmente
optar por não retrucar. Uhum. Então, acredito Isso. que Começar com coisas menores, né? Conselho do Shantideva, inclusive, estamos bem acompanhados aí. Fala, Arthur, nosso super mestre aqui, fala, More. Eu, de jeito nenhum, imagina. É, até, né, muito interessante essa discussão. Até talvez tenha alguma coisa para falar sobre ela, mas eu ia falar o seguinte: na última conversa que nós tivemos, você mostrou o texto em inglês e era muito diferente dessa tradução em português. Então, eu queria perguntar se você tem isso, assim, se a gente poderia Então, dar uma eu olhadinha. tenho, eu acho que eu tenho. Sempre que tem uma divergência assim, de tradução, eu coloquei, não sei, porque a gente não avançou, a gente só leu o verso, a gente não viu nada, né, dele ainda. Eu não sei se tem alguma diferença grande na tradução, não me lembro nesse aqui, eu desconfio que não. Tá. Mas tem Eu uma fiquei- interpretação muito interessante dessa história da derrota e da vitória. Que se a gente chegar lá, a gente pode ser que pode ficar mais profunda a discussão, né? Uhum. Porque vamos ver o que esse verso está trazendo para a gente. Vamos ver se dá para a gente se relacionar com alguma coisa alguma explicação sobre esse verso aqui. Eu acho que tem aqui, ó, em inglês. Não, Ah. não tem. Então, não tem, deve ser isso mesmo, mas eu posso até pegar o verso em inglês. Porque a forma como eu gosto desse verso, sabe? Eu acho ele meio radical, mas eu gosto dele. E a forma Não, como eu ele é leio mega ele radical. Ele é mega radical. Espera só um é, pouquinho que eu vou pegar o... Eu vou pegar o livro do Dalai Lama, peraí. Depois aí, para quem entende inglês, o Lama Yesh. Viu, Gê? Então, em inglês é assim, when I see beings... Não, esse é o outro, o anterior. When others, out of jealousy, treat me wrongly with abuse, slander and scorn, may I take upon myself the defeat and offer to others the victory. Então, essencialmente a mesma coisa, né? Não tem grandes diferenças, é um pouco isso mesmo. Por ciúme e inveja. Jealousy só que é uma palavra difícil de... Ciúmes ou inveja, né? Aqui nesse caso. Maltratarem a minha pessoa, insultarem, caluniarem, é isso aí mesmo. Não tem grandes diferenças aqui. Mas vamos ver o que o Dalai Lama fala. Esse ponto abordado aqui é de que quando outros provocarem você, talvez sem qualquer razão ou injustamente, em vez de reagir de maneira negativa, como uma verdadeira praticante como um verdadeiro praticante do altruísmo, você deveria ser capaz de ser tolerante. E tolerante não é um termo assim comum, ele tem um sentido, né? Ele é um tipo de paciência, quer dizer, um aspecto da paciência, da qualidade da paciência, né? Que o Geshe Pens explicou muito para a gente, né? Então, a tolerância é você não querer, ai, como é que é essa palavra? Não querer devolver, como é que chama isso? Que palavra que é essa mesmo? Retaliar. Você não querer retaliar, revidar, né? Então, é nesse sentido, de não querer revidar. Então, sei lá, tem muitas formas de olhar isso, né? Mas uma coisa é a gente se lembrar, eu não quero nem aninhar, não quero que você... Eu vou falar aqui uma forma de enxergar essas coisas, mas eu não quero que você tome para você, porque não é. Obviamente, a gente nunca sabe o que acontece num plano mais profundo, assim. Mas a gente tem que se lembrar da coisa do karma, né? Nessas situações. Né? Que eu já vi, sei lá, os professores dizerem que nada bate na tua porta por engano, né? Em termos de karma. Então, essa é uma possibilidade, a gente ir olhando... Porque, olha, eu acho que nosso trabalho aqui, assim, não é
Deve Não ser é karma coletivo, né? Porque pegou esse coletivo, bando de com médicos. certeza, mas com certeza. A gente tem esses tipos de karmas coletivos, tem karmas individuais, tem todo tipo de karma. E não é para a gente fazer um exercício aqui de ficar tentando rastrear, né, do que vem, de onde vem isso, o que você fez contra essa pessoa que te agrediu agora. Não é isso, porque é uma tarefa que não vai levar a lugar nenhum, porque a gente não tem essa sabedoria, né? Mas uma possibilidade, uma forma de a gente enxergar é isso. Eu lembro uma vez a Anne Zamba. Olha só, não sei quem conhece a Anne Zamba, sabe que a Anne Zamba é o seguinte, ela é uma monja que bate aqui em mim, assim, ela está internada, inclusive, agora. A Jane vive recebendo os boletins médicos dela, né, Jane? Aqui perto do SEB, em São Paulo. E ela tem uma coluna. Eu lembro sempre daquela pintura da Frida Kahlo. Sabe aquela pintura da Frida Kahlo que tem a coluna dela toda parafusada, assim? Eu sempre lembro da Anne Zamba, quando eu vejo essa pintura da Frida Kahlo. Ela é toda estrupiada. Uma vez eu estava no Nepal, esperando um grupo de brasileiros para pegar uma carona com um grupo de brasileiros. Chegou uma pessoa e deu uma porrada na cara dela. Mas não foi um tapa. E não foi por uma briga, foi do nada. Veio uma pessoa e deu um murro. Imagina, quem que dá um murro na cara de uma mulher, né? Uma velhinha, assim. Uma mulher, inclusive. Foi lá e buf, deu uma puta de uma porrada na cara da Anne Zamba. Aí ela escreveu, ela falou assim, eu não sei de onde veio esse karma aí, né? Mas certamente eu paguei a conta, já tá pago, então beleza, já tá pago, né? Porque que outra explicação, né? Imagina você tá no meio do Nepal, numa estrada de vazia, vem uma pessoa e... Só pode ser, né? Então tem sempre a gente pode sempre olhar para isso, assim, né? Para essas coisas inexplicáveis e que a gente se sente muito maltratado, muito injustiçado, né? Como um resultado kármico. Essa é uma possibilidade, assim, para a gente ir ampliando um pouco a nossa visão das coisas, né? Também não estou dizendo que a gente não deve fazer nada disso. Eu estou dizendo assim, como que a gente pode enxergar de uma forma mais ampla, né? Fala, Darcy. Primeiro, a lembrança da Anne Zamba. Ela entra no templo em Viamão, toda estrupiada e não sei o quê, joga a bengala para o lado e pá, começa a fazer ilustração. Eu falei, porra, se eu tivesse como ela, eu estava numa cadeira de roda, cheia de soros de morfina. Mas eu queria falar sobre duas palavras que eu sempre ouço alguém falando alguma coisa a respeito e a gente não consegue esclarecer muito bem. A primeira é tolerância, porque se eu tolero, isso quer dizer que eu ainda guardo alguma coisa. Eu sei porque as pessoas guardam isso, Darcy. A gente não está... Os Budas não, mas as pessoas guardam. A outra coisa é bem-aventurança, mas também não vou entrar só deixar isso aí no ar, porque uma hora que puder, tá? Então, mas tolerância é isso que eu estava dizendo. É um aspecto do cultivo da paciência, que é a não retaliação, é você não querer retaliar. Se eu bem me lembro assim, das explicações do Geshe Pende, né? Não é tolerar no sentido de tolerar, de aguentar, sabe? Eu tolero essa pessoa, não é isso. Tolerância, nos ensinamentos sobre paciência, significa essa atitude de quando você é atacado, você não querer retaliar de volta, para não, né, girar o karma, né, ali, né, para você não criar mais confusão do que já foi criado, né? Então tem esse sentido, pelo que eu me lembro das explicações do Geshe Pende. Se alguém lembrar de outro jeito, fala agora, eu calo-se para sempre. Mas fala, Flor. Rogério, mas desculpa, tá ouvindo, né? Eu acho que tem isso muito assim esse verso conecta com essa posição da nossa mente, assim, convida a gente a encontrar esse lugar de sabedoria, de abertura, de acolhimento, que não é que vai nos imobilizar para não fazer nada, né? Não é um pouco isso, é
A paciência, por exemplo, né, a gente vai cultivar para poder a gente ter o quê? Clareza na mente, para saber o que fazer. Agora, como diz o Geshe Pende, erro é erro. Vocês lembram? Ele sempre fala isso. Ele dá uma baita aula sobre paciência, que você fala, meu, então tá bom, vou me atirar no chão, vou deixar todo mundo passar por cima de mim. E aí ele fala, não, erro é erro e precisa ser combatido, precisa ser consertado, né? Mas aí só pode... Mas de onde, né? Exatamente. Aí para a gente não entrar no jogo da raiva, a gente tem que ter essa atitude de, ok, é um karma, agora eu vou parar aqui, vou olhar a situação. Eu não vou retaliar, eu vou olhar. Né? Na hora que a gente tem tolerância, a gente para olhar. Não é que a gente vai fazer nada, a gente vai olhar. O que pode ser feito? Né? Por exemplo, para impedir que a pessoa siga maltratando, criando mais karma, mas por compaixão. E não por provar que você está certo, né? Digamos assim, né? O ponto todo é a gente não receber conselhos da raiva, né? A raiva não é uma boa conselheira, né? Acho que esse que é o ponto principal da paciência, inclusive. Eu acho que isso que o Geshe Pende mais tentou explicar para a gente, né? Que a raiva é um estado estreito de mente. A raiva estreita a nossa mente. A gente não tem todos os recursos possíveis assim na nossa mão para tomar uma decisão. A gente não está enxergando as coisas com clareza para tomar uma decisão, né? Inclusive de combater o erro, né? Que é o que ele sempre diz também. Erro é erro, precisa ser consertado, né? A atitude errada é atitude errada, precisa ser consertada, né? Mas de que lugar que a gente faz isso? Né? De lugar de raiva, como é que vai ser isso? Né? De retaliação. Eu acho que esse é o ponto, né? Mais importante. Lembrando que é um treinamento da mente, né? São ensinamentos sobre treinamento da mente. Então, independente da atitude que a gente vai ter, de que ação que a gente vai tomar, o que está acontecendo na nossa mente, né? A gente está perpetuando o samsara, como sempre foi, né? E, portanto, vai ter os resultados que sempre teve, ou a gente quer atingir a liberação, né? Essa escolha que a gente tem que fazer é simples. É só essa escolha que tem que fazer. Bom, tá bom, eu vou lá, vou fazer o que eu sempre fiz. Vou lá dar porrada em quem me bateu, vou, né? Tudo bem, beleza. Só que, então, os resultados vão ser sempre os mesmos mesmo, né? Fala, Arthur. Essa forma de ver as coisas é muito bonita, eu acho que ela faz muito sentido. A gente não... Aceitar a derrota e oferecer a vitória não significa não fazer nada. É diferente, eu acho, né? É diferente, então, assim, é jogar um outro jogo. A vitória é como se você dissesse, a vitória e a derrota não fazem mais sentido. Exatamente. Por isso que eu posso oferecer ela para quem eu quiser, né? Exatamente. E tem uma coisa que o Norman Fischer fala que me pegou muito, assim, né? Ele trata os votos do Bodhisattva como ideais aspiracionais, não contrato, não é? E isso é uma prece, né? Então é uma aspiração. Não estou dizendo nunca mais na minha vida vou deixar de oferecer a vitória para a pessoa que me ofendeu. Falando assim, olha, eu quero que eu possa oferecer a vitória. Exato. Né? Eu acho muito mais bonito mesmo, nesse sentido, assim. E o Norman Fischer fala também que os ideias Bodhisattva, eles são impossíveis de serem atingidos, né? É tão bonito, meu Deus do céu, como eu adoro esse livro, como eu adoro esse homem, né? Tão bonito, porque é isso, é um ideal, né? É para onde a gente quer, é o norte, né? Agora a gente vai conseguir? Possivelmente não vai, né? Ou sim, quando nós formos Budas, né? Mas aí o jogo vai ser completamente outro mesmo, né? Mas ó, vamos seguir, porque tem coisas nesse sentido aí, né? De que vitória que a gente está oferecendo, né? Que derrota que a gente está oferecendo. Então, o ponto aqui que o Dalai Lama está apontando o treinamento aqui nesse caso é treinar paciência. Então, se quem quiser, é só pegar aquela infinidade de ensinamentos que o Geshe Pende já deu e vai continuar dando, que é isso, né? Eu entendo isso, né? Aí, a Jetsuma. O quinto verso descortina a questão da reatividade e da atitude defensiva. Quando alguém nos critica, normalmente saltamos para nos defender e provar que o outro está errado. Não estamos tentando ser masoquistas, mas a menos que seja algo realmente importante, que diferença faz? A Jitsuma é uma peça rara, né? Que diferença faz? Estamos sempre dispostos a aceitar o crédito quando as pessoas dizem coisas boas sobre nós. Mas por que não ficar igualmente satisfeitos se dizem coisas ruins? Se as pessoas ficam felizes em espalhar coisas ruins a nosso respeito, o problema é delas. Isso é puro Shantideva, né? Na verdade, elogio e acusação são apenas palavras.
E se alguém nos elogia, devemos olhar e ver se o elogio é válido ou não. Se é verdade, tá bem. Porém, se não é, estão apenas elogiando uma projeção deles. De modo semelhante, se alguém nos acusa e insulta, devemos ver se o que está sendo dito ou o que está dizendo é verdade. Se é verdade, as pessoas que nos criticam, de fato, estão nos ajudando a apontar as falhas, das quais podemos não estar conscientes. De modo que devemos nos sentir gratos. E se não é verdade, qual o problema, né? A única ocasião em que seria considerado aceitável nos defendermos seria no caso de a difamação ou o insulto criar problemas reais, em especial para outras pessoas envolvidas. Caso da Ana, que ela relatou, né, por exemplo. Então, o Jetsuma está te liberando aqui, Aninha. No caso de criar problema real. Mas é claro, né? Aí surgiu um problema e por conta de um erro que precisa ser consertado, né? Isso não significa que você não é praticante ou que você... O ponto é de onde que essa atitude parte, né? E a gente pode também fazer as coisas pela razão errada muitas vezes. E o nosso trabalho é só ampliar isso, né? A nossa visão, né? Em especial para outras pessoas envolvidas. Por exemplo, se estamos trabalhando como integrante de uma organização e alguém espalha boatos falsos a nosso respeito, criando obstáculos ou causando danos, seria justo esclarecermos as coisas. Simples assim, né? Mas a gente pode fazer isso sem raiva, sem passar mal, né? Do jeito que a gente passa. E é bem difícil mesmo, né? Em geral, não nos apressamos para corrigir os outros quando somos indevidamente elogiados, além do que é realmente verdade. Com exceção do Arthur, que eu falei, mestre, ele já se resolveu rapidinho a não aceitar. Mas somos rápidos em nossa guarda contra qualquer crítica. Vamos tratar de ficar felizes, mesmo quando os outros falam mal de nós, por força do ciúme ou da inveja. Vamos apenas relaxar. Jetsuma Tenzin Palmo. Esse é o nosso... É a receita da Jetsuma. Fala, Darcy. Foi a atitude que o Dzongtse Khyentse tomou em relação à Rigpa Foundation. Ele foi na Europa, na Austrália, foi em todos os lugares, de certa forma, esclarecer, conversar, colocar em ordem as coisas em função das questões que aconteceram nessa instituição. E ele foi de uma clareza e de uma profundidade e de um respeito por quem estava envolvido que, olha, vale a pena conhecer. É o Dzongtse, né? Maravilhoso, realmente. Mas é isso, a Jetsuma também ela está aqui falando de calúnias, assim, né? Não de atos, assim, como o caso que a Ana descreveu. Mas, assim, pessoa que fala mal de você, né? Que mente, sei lá, para te caluniar, né? Desde que não seja uma coisa muito, né? Uau, muito... que realmente trouxe muito dano, né? A gente não deveria dar tanta importância assim, né? Pema Chodron. Há um ditado que é o princípio subjacente do Tonglen e uma das práticas dos aforismas, ganho e vitória aos outros, perda e derrota para mim mesmo, que é um dos aforismos do treinamento da mente em 7 pontos, né? A palavra tibetana para orgulho ou arrogância, que é Nagyal, eu acho, é literalmente em inglês eu vitorioso. Eu primeiro, ego. Esse tipo de atitude eu vitorioso é a causa de todo o sofrimento. Então, quando a gente fala, que é o que o Arthur estava dizendo, né? Que aceitar a derrota e oferecer a vitória, é isso. Eu não quero ganhar esse jogo de Sansara. Não me interessa ganhar o jogo de Sansara, né? Não estou interessada nesse jogo, para mim tanto faz, né? Em essência, o que esse pequeno ditado está dizendo é que palavras como vitória e derrota estão completamente entrelaçadas com a forma como nos protegemos, como guardamos os nossos corações. A nossa sensação... Ai, puta, esse texto é muito lindo. A nossa sensação de vitória significa que guardamos o nosso coração o suficiente para que nada tenha acontecido e para que pensemos que ganhamos a guerra. A armadura ao redor do nosso ponto frágil, do nosso coração ferido, está agora mais fortalecida e o nosso mundo se estreitou.
Talvez nada consiga penetrar a armadura para nos assustar durante uma semana inteira, mas a nossa coragem está enfraquecendo e a nossa habilidade de cuidar dos outros está ficando completamente obscurecida. Ganhamos realmente a guerra? Por outro lado, a nossa sensação de ser derrotado significa que algo penetrou a armadura. Algo tocou nosso ponto frágil. E essa vulnerabilidade que mantivemos blindada durante anos, algo nos tocou. Talvez tenha sido o toque de uma borboleta, mas nunca fomos tocados assim antes. Esse ponto é muito sensível. Por nunca termos sentido isso antes, agora vamos comprar cadeados, couraças e armas para que nunca mais sintamos isso novamente. Faremos qualquer coisa. Calçaremos 7 pares de botas que se encaixam uma na outra para que não precisemos sentir o chão. 12 máscaras para que ninguém possa ver nossa verdadeira face. 16 conjuntos de armaduras para que nada possa tocar nossa pele. Sem contar com o que faremos para que deixem o nosso coração em paz. É lindo isso aqui, né? Quer dizer, quando algo nos... quando a gente se sente ferido, insultado, né? Alguma coisa que a gente protegeu muito, por muito tempo, foi tocado. E isso, com certeza, não é a nossa natureza búdica, né, pessoal? É alguma coisa do nosso ego, né? Que não é o que a gente está querendo abrir mão e não é do que a gente está querendo, entre aspas, se livrar da prisão do ego, não do ego em si, mas da prisão do ego. Então, é assim, é uma prática, como o Arthur falou, né? Radical, assim, mas eu também acho ela muito radical mesmo, assim, né? E ela é isso, vamos parar de jogar esse jogo. Gente, deixa eu falar uma coisa. O Lama Tartin. Deixa eu ver aqui. Pera um pouquinho só, mas sim, eu já vou ver esse seu post aqui da Justiça Restaurativa. O Lama Tartin, ele mandou uma mensagem esses dias recomendando uma série que eu já tentei começar a assistir, achei louca demais, assim, too much pra mim, que é... Como é que é mesmo, pessoal, que eu mandei? Como é que chama aquilo? Deixa eu achar o do Lama Tartin mesmo, deixa eu ver. Ué? Ai, não, foi no Instagram. É um desenho animado, uma animação muito louca. Mas o episódio 5, eu vou mandar para vocês no grupo. Mas o episódio 5 dessa série é maravilhoso, assim. E tem uma hora que ele fala assim, sai da frente dessa porra dessa televisão. É bem baixaria, porque é meio trash, um desenho animado meio daqueles trash, né? Sai da frente dessa porra dessa televisão. Que é o Sansara, né? É uma representação de Sansara, assim, né? Ô, Flor, vê se você acha aí no nosso grupo. É um desenho animado mega trash, mas é só sobre budismo, sobre vacuidade, sobre ego, sobre vacuidade do eu. É um barato. Então, fala sobre isso, né? Que a gente tenta... Que é isso, a gente fica tentando se livrar. A gente quer se livrar disso, mas quando alguma coisa pega e toca aqui, aí a gente não quer mais, a gente quer se defender, né? A gente quer defender aquilo que está nos aprisionando. É muito louco, né, gente? É muito louco, mas é isso que a gente faz, né? É isso que acontece, a gente não quer entregar os pontos, né? A gente quer se defender. Aí tô sempre pensando na história da Ana, eu pensando assim, não tô falando da história da Ana. Eu tô dizendo de uma forma mais branda, nas formas mais brandas, né? Dessas acusações e tudo mais, né? Mas eu vou postar lá para vocês verem. É incômoda. É assim, porque a representação do Sansara, que é feita nesse desenho, vocês vão ver. É um monte de imagem repetida, 1000 vezes repetindo as mesmas coisas. E aí a pessoa morre. E daí, Renata, as mesmas coisas... Hã? Midnight Gospel. Midnight Gospel, exatamente. Midnight Gospel, exatamente. Episódio 5, assistam. Netflix. Midnight Gospel, episódio 5. Tenham paciência, porque o começo é chato. Você fala, acho que eu errei o episódio, não pode ser. Eu tava quase já mandando uma mensagem para Lama Tartin, falando, Lama, que raio de porcaria é essa que você mandou assistir, né? Mas é muito legal, é muito legal. Assiste de novo o 5, Arthur, não sei se você lembra desse episódio. É 5 muito... da prisão, né? Hã? O 5 da prisão. Não sei.
Não, calma, você falou do episódio 5 de Midnight Gospel. É que tem um episódio que é extremamente budista, que ele tá numa prisão e ele fica renascendo na prisão até o É momento exatamente que... esse. Exatamente esse. É nós. É nós. E é muito bonito, porque daqui a pouco... Repare... Ó, vou só falar uma coisa para vocês repararem. Porque é muita imagem, é uma coisa que a gente tem que, inclusive, ver... O Lama mesmo falou, não, vou ter que ver de novo, porque é muito texto muito rápido, muita imagem, né? Mas tem uma hora que ele começa a ver a cara dele nos outros. Como se ele fosse os outros, assim, sabe? Conforme ele vai morrendo de 1.400 vezes, né? É muito legal, pessoal, assistam. Então, mas o ponto, tudo isso que eu lembrei por causa disso, a gente quer o trabalho nosso de praticante é justamente abrir mão desse aprisionamento nas nossas identidades, nas nossas coisas, mas quando aquilo é atacado, a gente se defende, né? Então é isso, né? Tem sempre essa escolha que a gente pode se perguntar, puta, eu quero ganhar esse jogo aí do Sansara ou eu quero, o que eu quero fazer? Quero ficar brincando disso para sempre? Ou cansei? Tá bom, quer levar, leva, né? Lama Wallace. Essas pessoas estão jogando o jogo do Sansara de novo, tentando se valorizar com base no Sansara. Quando entramos no caminho do Bodhisattva, nós não jogamos mais esse jogo. Nós não temos mais nada a defender. Tudo que havia para ser perdido no Sansara, nós já perdemos. Reputação, fama, prestígio, as 8 preocupações mundanas. O que resta é o Dharma, onde não há nenhuma competição. Então, acho que o Lama é o que dá mais, para mim, é o que deu mais clareza sobre esse verso, assim, na verdade. Eu fico muito comovida com esse texto da Pema Chodron, mas eu acho que a maior clareza que eu tive desse verso foi essa explicação do Lama Wallace, sabe? De que vitória e derrota que ele está falando nesse verso, né? Gê, mas eu acho legal porque a Pema Chodron toca a gente no que a gente sente, né? Ela explica como é que a gente se fecha, porque a gente fica se defendendo, então quando a gente se defende, a gente se torna vulnerável, né? Então a gente vai ficar se vulnerabilizando, né, nesse sentido. E ele já vai logo para o caminho, né? Já vai logo... Tá praticando ou não tá, né? É super bonito esse texto esse trecho da Pema Chodron mesmo, porque ela fala, olha o que ela fala, que bonito, assim. Nossa sensação de vitória significa que guardamos o nosso coração o suficiente para que nada tenha acontecido. Quer dizer, tá tudo bem, né? Isso é o que a gente acha que é vitória. No Sansara, tá tudo bem, ninguém tá me atacando. É meio, na verdade, é uma aspiração ao reino dos deuses, né? A gente tem uma aspiração, todo mundo tem uma certa aspiraçãozinha a reino dos deuses, não é verdade? Eu tenho, né? Tive muito mais, tenho muito ainda. Quando eu me pego... Assim, tá tudo perfeito, né? Tá tudo bem. Eu queria que todo mundo estivesse bem. Eu fico rezando para todo mundo ficar bem, né? E é isso, é uma aspiração de reino dos deuses, né? Aí, se a gente sente que tá tudo bem, possivelmente é isso, a gente conseguiu um pedacinho de reino dos deuses, né? Só que é isso que a gente quer. Então, esse verso, ele é duro, realmente. Fala, Tetê. Às vezes eu faço isso e eu fico pensando assim, eu não deveria estar fazendo prece para iluminação, todo mundo deludido, e eu digo, está tudo em paz, todo mundo está bem. É isso aí. Exatamente. Mas né, no nível relativo, eu também me pego assim. Mas é que no nível do relativo, Tetê, eu acho que tem valor isso, né? Melhor que as pessoas estejam bem no nível do relativo do que mal, né? Porque senão, por que a gente ia fazer trabalho social, né? Se a gente pensar assim. Por que a gente vai fazer trabalho social? Esse não é o fim, né? Lembrar que esse não é o fim, não é o objetivo. Mas não é o objetivo final. Mas é melhor que as pessoas estejam bem do que as pessoas estejam mal, né? Quer dizer, esses dias eu vi um negócio, uma crítica aí ao Janeiro Branco, né? Que não existe como lutar pela saúde mental com desigualdade social. Porque, vamos combinar, né? Não é moleza, né? Não é fácil você querer que as pessoas que estão aí se lascando para comer tenham saúde mental. Tem uma coisa anterior a isso, né? Que a gente precisa cuidar. Então, é melhor que as pessoas estejam bem, né? Porque aí a gente tem mais chance de transcender essas preocupações, né, minimamente, né? Mais chance, quer dizer que vai transcender, né?
mas tem mais chance. Fala, Ninha, o Paulo. Eu acho que a gente não deve passar por esse verso assim muito rapidamente, não, sabe? Na tradição cristã, eu, por muitos anos, não compreendi o que queria dizer quando Cristo dizia oferece a segunda face. Mas eu acho que é exatamente Outra face, outra face. É exatamente o mesmo sentido disso, né? É algo que eu agindo mecanicamente, ação e reação, vai ser só isso que você falou, samsara eternamente. Então, existe uma outra forma, embora nesse momento eu não compreenda como fazer, não tenho a menor condição de dizer para o Darcy, ó, eu acho que tem que fazer assim, ó, não sei, mas eu acho que a gente não deve deixar sem reflexão sobre esse verso. Pegando esse gancho, eu não tenho filhos, mas assim, para quem tem filhos pequenos ou até adolescentes, eu fico pensando assim, quando há essa coisa do bullying ou papai, o que eu faço, mamãe, o que eu faço quando alguém me dá um cacete? Eu não saberia responder para um sobrinho, por exemplo. Eu valeria dar um socão no meio dos beiços dele para não te fazer isso nunca mais, entendeu? Eu tento, mas o cara levou um socão do outro cara. Sabe? Em que fase da vida essas coisas realmente acontecem? De que maneira a gente treina uma criança ou um adolescente a isso, né? É difícil, né? Ainda mais quando a nossa cultura toda fala ao contrário, né? Se seu sobrinho, por exemplo, chega e fala assim, os caras me pegaram e desceram um cacete, o que você fala? O que você fala para ele? E ele conhece as pessoas. Eu fico pensando assim, ou até uma criança, sabe? É difícil como educar isso, como chegar até aqui de uma forma, né? Justa, né? Eu não sei também qual é a coisa certa, né? Mas eu não falaria para reagir. Eu falaria para procurar ajuda, sabe? Superior, assim. Professora, polícia, procurar meios superiores, mas reagir eu não falaria isso. E também não sei, né? Mas não sei o que é, sei lá, acho que tem situações muito difíceis mesmo, né? Fala, Flor. Esse verso leva a gente para o conselho do capítulo 8 lá de Shantideva, que é o capítulo sobre meditação, né? Que ele fala para a gente se colocar no lugar do outro. Uma das recomendações dele é a gente se colocar no lugar do outro, né? E tem uma prática lá no livro do Shantideva, no anexo, no apêndice, né? Sobre essa prática da inversão de posições entre eu e o outro, que é a gente exatamente praticar, colocar no lugar do outro que está tendo inveja de nós. Que a gente experimente o que é estar sendo invejoso. A gente vai saber o que é isso, né? Então, aí, a gente se trocar realmente no lugar do outro. Porque a gente vai ver quantas coisas, como a menina falou, né, a Márcia, sobre a justiça restaurativa, né? São tantos fatores que se envolvem para a pessoa fazer uma ação. Não é uma coisa única. Tem um conjunto de fatores, como na escola lá, com certeza vai aparecer qual é o fator que está fazendo, por exemplo, aquele aluno ser violento. Pode ser alguma coisa na família, pode ser alguma situação de bullying que a pessoa passou, algum trauma. Então, assim, não é simples. A gente sempre quer botar uma coisa muito plana, né? Não é. As coisas são complexas, né? Então, reagir simplesmente não resolve. Simplesmente não resolve. E compreender a complexidade é um dos aspectos da paciência também. Porque seria tão bom se tivesse um culpado. A gente pega aquela pessoa, joga na cadeia, pronto, acabou o problema. E não é assim. Nunca é assim, né? As coisas são muito mais complicadas, né? Deixa eu ver a Marcinha aqui. Podemos dizer que a justiça restaurativa opera um pouco sobre essa perspectiva. A pessoa que comete uma infração é olhada por múltiplos atores que participaram da cena e se estabelece coletivamente de uma maneira da pessoa restaurar os danos que ela causou. Há uma ênfase igual na restauração dos prejuízos causados e no cuidado à pessoa que causou os prejuízos. Se pressupõe que quem causa danos aos outros não está bem e precisa ser ajudado. É também uma ação que visa uma mudança coletiva e cultural de uma cultura de violência para uma cultura de paz. Maravilhoso mesmo, né? Mas eu compreendo
conheço quem trabalha com justiça restaurativa e tem resultados maravilhosos. No entanto, existem questões tão dramáticas que seria difícil pensar em restauração de danos, como no caso das 570 crianças Yanomamis que morreram por total irresponsabilidade dos envolvidos. Mas eu compreendo que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. É exatamente isso que as rodas restaurativas propõem. Existem muitos casos que a reação resulta em problemas muito mais graves, podendo até chegar a... exatamente isso que as rodas restaurativas propõem. Todos se ouvem, a vítima ouve o culpado ouve a vítima, e todos que participaram da cena escutam todos. É um método lindo, né? É uma saída linda. Não sei se é possível de se aplicar em todos os casos, né? Imagino que não. Pelo menos, sei lá, pelo menos no primeiro momento, mas eu acho maravilhoso, né? Maravilhoso. O que vocês querem fazer? Vocês Deixa querem... eu só abusar aqui e aproveitar para lembrar daquele documentário do Desmond Tutu com Sua Santidade. boa, alegria. As mães perdoaram aquele negro que tinha matado seus filhos, né? Isso ali acho que tem tudo a ver com essa visão aí. O Desmond Tutu, ele criou ele participou da criação, né, de um projeto que chama Forgiveness Project. E é lindo de morrer o trabalho dessas pessoas, assim, que fazem isso, né, um trabalho de perdão, assim, né, de situações horrorosas. Hoje tem um documentário bem conhecido, né, que as pessoas contam as suas histórias de perdão, Human, né? Human, né? Bem interessante. Casos extremos que a gente não consegue nem imaginar, né? Mas que acontecem, né? Sei lá, acontece algum clique ali na mente da pessoa e ela... Hoje, o que eu acho tão interessante isso que nós estamos fazendo aqui agora, você veja, em pouquíssimo tempo, quantas perspectivas nós olhamos e quantas variáveis precisam ser levadas em conta, né? Então, assim, só da gente estar fazendo isso aqui eu acho que já cresce alguma coisa no sentido da gente pensar melhor, como o Paulo falou, não passar batido por esse verso, né? Mas você vê que interessante, né, que foi esse encontro nosso de hoje, né? A gente leu o verso e já foi uma gritaria, né? Foi uma gritaria. Não pode, você foi o primeiro, né, Darcy? E é muito difícil, esse verso é muito difícil, realmente, mas é isso, né? A gente... Eu sempre guardo esse conselho do Lama, sabe, no coração, assim, do Lama Santen, de que... E eu vejo ele tentando fazer isso com a gente, assim, tentar ampliar a nossa visão. Não mudar a nossa ideia, mudar a nossa compreensão, mas ampliar a nossa visão. Olha, mas tem isso, olha, mas tem aquilo. Eu lembro uma época que eu estava fixada, assim, do John Limpa era tudo no universo, né? E o Lama, olha, mas tem outros tertons, na verdade, os tertons, eles revelam os ensinamentos do Guru Rinpoche, mas olha, tem Magic Dance, tem Blazing Splendor, de outros grandes mestres, né? Não é porque ele... obviamente que não é porque o Lama Santen acha que o do John Limpa não é bom, óbvio que não, mas... se vocês observarem, não sei se eu fiquei enviesada, assim, mas eu sempre vejo o Lama Santen tentar fazer isso, assim, tentar ampliar a visão que a gente tem naquele momento, de algum jeito, né? Eu sempre vejo ele fazendo isso, assim. Eu acho que é uma boa coisa, porque não é... Provavelmente a gente não vai mudar a nossa atitude de um dia para o outro, né? Mas se a gente se abrir um pouquinho, né, para fazer o que a gente está fazendo aqui, né, de olhar por vários ângulos e várias histórias, ver como é que outras pessoas... Se a gente assistir documentários assim como o que a Flori postou agora do Human, né? Coisas que são impensáveis. Como é que uma mãe pode perdoar um cara que matou a filha única dela? E perdoou, de verdade, assim. De verdade. Aquilo foi transformador pro cara, pro assassino, né?
E a gente não consegue nem imaginar uma situação dessas. Então, é muito importante a gente acha que a gente dá espaço para isso, para a gente poder ter outras formas de enxergar as coisas, né? O Eric, esses dias, postou no Facebook. Deixa eu achar aqui o post dele. Muito engraçado. O Eric posta umas coisas muito engraçadas no Facebook. Vou achar aqui. Olha só. Realidade aparente, chama o vídeo. É um vídeo meio comum, assim, de pinturas que são... Mas olha só. Essas pinturas com perspectiva, né? Uma coisa bem normal, né? Mas aí ele pegou e comentou o seguinte. Ele postou isso, aí ele falou assim, o superficial e o aparente que engana quase todo mundo, sejam cabras ou não, né? Daí eu falei assim, o tempo todo, né? A gente tá o tempo todo se enganando. Nós cabra ou não cabra, não interessa. E aí ele respondeu, e ainda assim, nós não temos que perfurar isso, né? Não é esse o nosso trabalho, assim, nossa prática não é perfurar essa realidade aparente, né? Então, uma das formas de perfurar é a gente ver, né? Achar outras formas de olhar para as coisas, né? Eu acho, né? Até para essas coisas mais difíceis, mais absurdas, mais senso comum. Acho que o desafio maior nosso é o senso comum. É aquela coisa que todo mundo justificaria, né? Tipo, se bateu, vai lá e bate na pessoa de novo, né? A Lia Diskin, ela uma vez falou para mim, não, falou uma coisa, viu ela falando uma coisa super interessante. Ela falou assim: criancinha pequena, mete a cabeça na mesa, a mãe vai lá e feia, bate na mesa. Como se a mesa tivesse culpa da criança ter batido a cabeça na mesa, né? Já cria essa atitude de revidar, né? A criança foi lá e meteu a cabeça na mesa, a mãe vai lá e bate na mesa. Né? Como se a mesa tivesse que sofrer, né? De volta. Então, a gente vai criando essa atitude que é muito comum, então todo mundo faz, mas não quer dizer que tenha sabedoria ali, né? É um monte de cabra enganada ali, desviando da pintura no chão, né? É um pouco isso que acontece, né? O que vocês acham? É uma dificuldade a gente escapar do senso comum, né? A mensagem é eu te protejo. Pois é, batendo na mesa. Né? Batendo na mesa. Quer dizer, a criança vai continuar batendo a cabeça na mesa, porque, afinal de contas, a mãe protege, né? Em vez de desviar da... E, gente, Não, mas eu entendo. A gente não vê como força a pessoa que compreende, que tem uma visão mais ampla. A gente vê como aquela que reage, né? A pessoa que reage... É valorizado, né? É valorizado. Mas a que não reage, a que toma outras atitudes, ela não, é como se ela fosse frágil, né? É muito profunda, né, essa atitude, assim. E por isso que as religiões também... Imagina, a gente ouve uma fala como a de Jesus Cristo da outra face, meu, que idiotice isso aí, imagina. Vai lá e enche a cara de porrada do outro, não dá outra face, né? A gente acha isso um absurdo, né? Também que a responsabilidade pelo que acontece com você é de algo que é externo, exatamente. Isso é culpa da mesa, não é sua que você foi lá. Então a mãe fala assim, olha, querida, ou então tira a mesa da frente da criança, né? Aqui na minha casa a gente tirou tudo que era ponta aqui quando as crianças eram pequenas, porque a gente tinha medo delas baterem a cabeça na ponta da mesa, né? Tira as mesas, redonda, bota... A gente tinha sabe aqueles macarrão de piscina?
aquelas coisas de piscina. A gente tinha um monte de macarrão de piscina no canto de mesa que a gente não conseguiu tirar. Porque a criança vai botar a cabeça lá, né? Então, proteger a criança assim, mas olha, não, cuidado com isso aqui, presta atenção de Sandra, né? Acho melhor do que bater na mesa, né? Mas é brincadeira, só porque a gente cria essa atitude, né? De revidar e isso parece ser muito óbvio, que é o que deve ser feito. E no Sansara, né? Aí é isso que a gente quer? É esse jogo que a gente quer jogar? Não vou nem dizer ganhar, mas esse jogo que a gente quer jogar. Teve uma época que eu me pegava com esse verso da seguinte maneira. Mas se eu entregar a vitória para o outro vai achar que bacana, né? Que legal, né? Eu me pegava com isso, assim. Aí uma vez o Lama Sandri falou, eu acho melhor, enquanto a gente não tem sabedoria suficiente para dar ensinamento, que era o meu caso, né? A gente não tem sabedoria suficiente para dar um ensinamento para o outro, é melhor a gente deixar isso com uma Maharaja, ele falava, né? Deixa que o próprio Sansara vai dar um tombo nessa pessoa, a pessoa vai aprender de algum jeito. Mas é verdade, porque a gente não tem sabedoria suficiente, daí a gente quer acabar que se enrola, né? Se enrosca ali, acaba piorando tudo as coisas. Fala, Darcy. Eu queria lembrar até para mim mesmo que a minha vida realmente começou a mudar na perspectiva não é só de mudar o intelecto, porque eu estava participando de estudos, retiro, mas ela realmente começou a mudar quando eu comecei a meditar todos os dias. Assim, antes eu meditava esporadicamente, mas quando eu passei a meditar todos os dias, eu notei assim um divisor de águas. Uhum. Com certeza, né? Não é à toa que os lamas todos falam isso, né? Porque se a gente não para olhar, imagina se essas cabrinhas lá parassem e ficassem bem olhando assim para a estrada. Mas isso tá parecendo... parecendo que a estrada acaba ali, né? Não é... Na verdade, eu acho que é culpa das cabras, acho que é o cara que estava, o pastor ali, né? Que achou que tinha uma... Porque não sei se cabra faz isso, mas... né? Mas se tivesse parado, ido lá, olhado um pouquinho, né? E se a gente não para, a gente desvia da pintura no chão, né? Fica com medo de cair na pintura do chão. A gente não tem chance, né? Mas, como o Eric fala, né? Perfurar essa realidade enganosa é o que faz a gente... é o que é ser praticante, né? Ser praticante é isso, dar uma perfurada no Sansara, tipo, como é que chama? O Truman, o show de Truman, né? Aquele barco, esquece o show de Truman, todo mundo assistiu? Que ele vive dentro de um cenário, assim, aí no fim ele pega um barco e pum, bate no cenário, assim, fura o cenário. Aquilo para mim é uma imagem da liberação, assim, né, do Sansara, da falsa caverna das aparências lá dos John Limpa, né? É furar a parede do cenário, né? E eu acho que os 8 versos e todos os ensinamentos de Lojong fazem isso, né? Porque eles dão uma porrada atrás da outra no nosso ego, uma atrás da outra. Não, peraí, mas nem quem me calunia eu não posso revidar. Mas quem eu tratei com grande esperança e me maltrata, eu não posso fazer nada contra. E uma atrás da outra, quer dizer, daqui a pouco tá o ego, deixa 10, 9, 8, né? Nocaute total, né? Fala, Nia. E eu acho que isso não é fácil. Eu estava nesse final de semana, eu e o Paulo, na consagração do templo aqui de Curitiba, e no final, e veja só, eu não sei por que a Lama Yeshe teve um determinado momento, tem um rapaz que faz as orações de uma maneira fantástica, olha, não sei como é que consegue, mas ela Não, falou... Luiz? Oi? Não, Luiz que faz que é o 11? Isso. Luiz Incolodi, irmão do Marcelo, meu amigo. É esse mesmo. Nossa, eu falei, meu Deus do céu, esse rapaz, ele imagina fazer as orações todas de 9, numa profundidade, assim, eu achei assim, era uma coisa abençoada.
Mas a Lamiete, ela falou assim, gente, devia estar acontecendo algum contexto lá que, como a gente não participa assim, Bastidor ali, né? vamos olhar para o positivo, a confusão, vamos deixar de lado, vamos olhar para o positivo. E no final, eu sempre me esqueço nomes tão difíceis, o Rinpoche lá, o Trong Shigme falou, a gente respeita os lamas, porque é natural, né? São professores, é mais fácil. Mas quando chega na Sangha, que, né, não é online, aí você está lidando com eu vou fazer a comida, você traz isso, você traz aquilo, eu sou responsável por isso, aí começa. Aí mas você não tá fazendo isso, A gente não sabe o que é isso, né, Flori? A gente não sabe o que é isso. E aí ele falou, eu falei até com a Flori ontem, são vários Budas, estátuas de Budas dentro do saco, todas se atritando, assim, então a gente tem que pensar nisso, sabe? Que não... e deixar essa coisa de lado, né? E quando eu saí, olha que a gente, depois de 3 dias, aí eu saí, daqui a pouco eu tô vendo uma briga, assim, sabe? Um tinha tomado a vaga do outro, não tem vaga, o estacionamento de dentro do templo, né? E aí o outro botou num lugar, disse, mas não tinha ninguém nessa vaga, por isso que eu coloquei. Aí a gente vê, depois de 3 dias, a gente lá recitando aqueles versos todos, pedindo para Aryatara, e aí tá o cacete comendo, né? E é difícil, porque quando você tá assim, um é responsável por uma coisa, um é responsável por outra, aí o outro acha que... Eu acho que é complicado, né? Super complicado. Uma santa diz que é o lugar precioso da prática, a Sangha, onde queima mais rápido. Porque a gente pode ter toda a intenção maravilhosa do mundo de fazer as práticas, mas aí levanta da almofada, os caras levantam tudo junto. E aí a gente vai e tropeça tudo de novo, né? É dureza, né? Agora, isso claro que não invalida o esforço que as pessoas fazem na prática, né? De jeito nenhum, mas aí é esse o problema, a gente abre o olho assim, enxerga um pouquinho, daqui a pouco os caras vêm, tampam tudo outra vez, a gente começa a fazer tudo atrapalhado outra vez. Dureza. O Lama Santo diz que é mais rápido acontecer dentro da Sangha, porque a gente vê mais rapidamente. Fora da Sangha a gente nem vê. Agora, por exemplo, a Ana mal chegou, já viu, ó, como é que é? A pessoa levanta lá e os karmas vai brigar, tem raiva. A pessoa vê os karmas. Mas a G falou outro dia que os méritos vão para o ralo abaixo. O quê? Outro dia você falou que os méritos... os méritos vão ralo abaixo. Ralo abaixo. Vão. Eu falei, não, o Geshe Pende falou. A gente tem que dedicar. Agora tem uma explicação muito maravilhosa de dedicação, que eu vi no livro do Tokyo Orgen, que assim, a dedicação... Peraí, deixa eu ver se consigo lembrar. Porque eu sempre me pego assim, por que dedicar? Se você faz uma prática e dedica os méritos, você não perde mais. Daí você sair da porta para lá, se tiver um ataque de raiva, os méritos estão lá guardados. Deixa eu ver se consigo me lembrar. Tem algo a ver com fenômenos que são condicionados e fenômenos que não são condicionados. Então, se a gente... Putz, acho que eu vou procurar para falar para vocês, para não falar uma besteira. Mas tem uma explicação para a história dos méritos. Não... Se a gente dedicar os méritos, isso não acontece, a gente não perde mais. Porque tem uma coisa a ver, a raiva é fenômeno condicionado. Mas se for... condicionados. Oi? Se for, assim, endereçada a um Bodhisattva, no Shantideva diz que todos os méritos... Não, vão para o saco, né? Vão para o vinagre. Não, mas daí, se você dedicar os méritos, por isso que a gente faz dedicação de méritos, né? Para que os méritos não se percam, né? Se a gente tiver um ataque de raiva no minuto seguinte. Mas eu vou achar essa explicação, depois eu conto para vocês, que eu já esqueci. Tem alguma coisa a ver assim, a raiva é um fenômeno condicionado, e quando a gente dedica os méritos,
especialmente, na verdade, a dedicação de mérito mais eficiente, na verdade, é depois que a gente terminou a prática, repousar alguns instantes na natureza não condicionada da mente, mais próximo que a gente puder, né? Mas o que for possível para a gente, assim. Deixar todas as compreensões, tudo que aconteceu na prática, repousar na natureza da mente. E aí os métodos se tornam não condicionados. E aí não tem mais como a raiva atrapalhar, é uma coisa assim. É uma história dessas, assim. Mas, por falar nisso, se vocês concordarem, a gente pode dedicar os métodos e descansar. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Agora, às 10 horas... Só um minutinho. Perna. Ai, eu machuquei minha perna. E agora essa ferida tá... Ela sangra de vez em quando. Às 10 horas... Ou 10h30. 10 horas, né? Que o Tucutadro vai falar. Às 10 horas, o Tucutadro, que é agora o lama que está nos dando ensinamentos sobre o Nondro, vai dar um ensinamento às 10 horas, eu vou traduzir. Eu vou postar o link do Zoom para quem quiser entrar, das 10 às 11h30, eu acho, né? Deve ser 1h30 de ensinamento. E acho que ele vai dar também o long para o Nondro. Então, quem tiver interesse de algum dia, quem sabe, algum momento da vida fazer o Nondro, já pode receber o long. E tá bom, tá recebido, né? Mas ele também vai dar ensinamento sobre algum tema que eu não me lembro qual é. Acho que sobre meditação, se eu não me engano. Meditação. Meditação, né? É. Então, vocês estão convidados, é livre. E daí eu vou traduzir. Hoje, vale a pena porque ele é neto, né, de John... Não, ele foi um dos discípulos que obteve o corpo de arco-íris, né? E renasceu. Ele é uma reencarnação de um discípulo de John Limpa. Então, ele é um Tuco, né? E vale a pena fazer essa conexão direta, né? Linha direta com o do John Limpa. Mandar um WhatsApp, como diz o Eric, manda um WhatsApp para o do John Limpa. Então é isso, fofurinhas. Vamos dedicar? Semana que vem a gente volta. Tem que comer alguma coisa para poder dar uma descansada também. Tô meio zoada hoje. Tomando antibiótico, gente. Eu caí um tombo na esteira. Olha que coisa ridícula. Caiu um tombão na esteira. Arranquei um teco da minha canela. Infectou, tô tomando antibiótico por boca. O Márcio que tá me cuidando. Mas um negócio horroroso, uma dor insuportável. Não sei como é que pode uma coisa tão idiota. Não, e vídeo cacetada, né? Fora isso. Vídeo cacetada. O vídeo da mãe do zelador pegou o vídeo de eu caindo na esteira para me sacanear. E mandou para mim o vídeo. Da vídeo cacetada, mas ó, o negócio dói, viu? E daí eu tô tomando antibiótico, dá uma zoada. Põe no grupo. Aqui, ó. Nem parece, sabe? Eu até posso pôr, mas não parece que foi uma coisa tão horrível, mas foi. Machuquei muito. A dodói, bem dodói. Mas é isso, vamos então fazer dedicação, fofuras, caso a gente tenha um acesso de raiva. Deixa eu abrir as preces aqui. Por essa acumulação de méritos, possa eu obter a onisciência que tudo vê e possam todas as falhas ser superadas. Que do turbilhão de ondas revoltas do nascimento, velhice, doença e morte deste oceano de Sansara, possa eu liberar os seres. Sonam de Tanchesi Pani Tonene Pedranam Panjeshin Kiganati Balon Trupai Si Pecholedro Adro Acho. No reino cercado por anéis de montanhas nevadas, você é, sem exceção, a fonte de todo benefício e felicidade. Poderoso Avalokiteshvara, Senhor da compaixão Tenzin Gyatso, que seus pés de lótus permaneçam firmes por centenas de éons. Ganrira Eko Reijin Kansu Pandan Dewa Malu Jongwene Cherezi Guantenzin Jatsui Japekau Jebadu Tenjuichi
Garira we kore jinkam supandan dewa malu jungene. Cherezi guantenzin jatsoe jape kauje badu tenjuchi. Peço longa vida ao Lama Long Wallace, que o professor Shakyamuni, o grande Vajradhara, e aquele que sustenta os mistérios de todos os Jinas, Padmasambhava, possam firmar os pés de lótus daqueles que sustentam os ensinamentos e fazem com que os feitos do Buda brilhem como o sol e a lua. Aquele que derrama uma grande chuva de amor sobre seres em terras distantes e sustenta-os com o néctar dos ensinamentos do Buda, aquele limitadamente afortunado, o grande ser conhecido como Alan Wallace, possa sua vida ser longa. Em Jambudvipa em geral, especialmente no Ocidente, você ilumina os ensinamentos dos Jinas como a luz do sol. Ó mestre, possa sua longevidade e seus feitos ser muito extensos, e possa você guiar todos os seres no caminho da liberação. Que a grande tradição da Bhakti Shantirakshita, do mestre Padmasambhava e do rei Trisodeusen possa florescer e permear os 3 reinos. Que a presidência das 3 joias nunca se separe do fluxo mental dos seres, assegurando assim um sublime bem-estar através dos 3 tempos. Quem lutou sun rin luche zanlin sa sun chapaka droju cho sun não adami drado sun geleshu. Por esta virtude possa eu rapidamente realizar o Lama de Odiana e possa eu conduzir todos os seres sem exceção a esse estado de realização. Gewadi Nirduda Korgan Lama Trukirni Drawachikamalupa Dei Salagopasho. Agora então vamos ficar só uns instantes assim, com todos os conteúdos da mente soltos, a mente bem aberta, tranquila, sem mais conceitos, só descansar uns instantes. Então, beijocas, quem vier pro Tucutadro tá convidadíssimo. Até já. Até já. Beijo. Beijo. Tchau. Beijo. Obrigado, Jane. Obrigado, gente. Obrigada, Gê. Obrigada. Obrigado. Obrigada, pessoal. Obrigada. Obrigada. Até já. Beijo. Beijo.